Existe algo profundamente perturbador quando alguém começa a ocupar sua mente sem pedir permissão. Não é apenas atração, não é apenas carinho. É como se uma presença invisível começasse a atravessar os pensamentos, os silêncios e até os momentos mais comuns do dia. E talvez você tenha sentido isso recentemente, aquela sensação estranha de que alguém está emocionalmente conectado a você de uma forma intensa demais. Carl Jung dizia que certas conexões não surgem apenas da lógica ou do acaso, mas de partes ocultas do inconsciente que reconhecem no outro algo que estava perdido dentro de si. E é exatamente aí que tudo começa a ficar perigoso, porque quando uma pessoa encontra alguém capaz de despertar emoções que estavam adormecidas há anos, ela não consegue simplesmente ignorar isso. Ela passa a observar seus detalhes, interpretar seus silêncios, lembrar da sua voz sem perceber. E o mais assustador, muitas vezes você provocou isso sem nem imaginar. Talvez tenha sido sua ausência inesperada, talvez a maneira como você ouviu sem julgar, talvez o fato de você não correr atrás como todas as outras pessoas fariam. E enquanto você seguia sua vida normalmente, alguém começou a mergulhar cada vez mais fundo em sentimentos que já não consegue controlar. O problema é que quase ninguém percebe o momento exato em que a admiração se transforma em obsessão emocional. No começo parece inocente, uma lembrança constante, uma curiosidade silenciosa, uma vontade inexplicável de saber se você está bem. Mas então algo muda. A pessoa começa a procurar sinais em tudo. Uma mensagem sua altera o humor dela. Sua ausência cria ansiedade. Seu silêncio se transforma em dor emocional. Jung acreditava que o ser humano tende a projetar no outro aquilo que falta dentro dele mesmo. E quando alguém encontra uma pessoa que ativa feridas, desejos e fantasias inconscientes ao mesmo tempo, nasce um vínculo emocional extremamente poderoso. Talvez você pense que isso é exagero. Talvez ache que ninguém poderia estar sentindo algo tão intenso assim por você. Mas existem comportamentos invisíveis acontecendo agora que você ainda não percebeu. Alguém pode estar lutando contra sentimentos profundos enquanto tenta aparentar normalidade. E o mais intrigante é que, na maioria das vezes, essa paixão começa justamente quando você deixa de tentar impressionar. Porque aquilo que realmente prende alguém não é perfeição, é impacto emocional. Existe uma razão pela qual algumas pessoas passam pela nossa vida e desaparecem, enquanto outras permanecem dentro da mente mesmo depois da distância, do silêncio e do tempo. Jung chamava isso de ativação psíquica. É quando alguém desperta partes escondidas da alma do outro sem perceber. E isso não acontece através de beleza superficial ou jogos emocionais baratos. Acontece através da energia que você transmite quando é autêntica, quando você não implora atenção, quando existe mistério nos seus gestos, verdade nas suas palavras e profundidade no seu olhar. Pessoas emocionalmente vazias se assustam diante de quem faz elas sentirem demais, porque sentir exige confronto interno. Exige encarar carências, medos e desejos que estavam enterrados. E talvez alguém esteja vivendo exatamente esse conflito agora por sua causa, tentando entender por que não consegue esquecer você, tentando lutar contra uma conexão que parece crescer no silêncio, tentando convencer a si mesmo de que isso vai passar, enquanto pensa em você cada vez mais. E é aqui que quase todos cometem um erro fatal. Quando percebem que alguém está emocionalmente envolvido, começam a correr atrás de respostas rápidas, validação ou controle da situação. Mas a mente humana funciona de forma muito mais profunda e contraditória do que parece. Quanto mais intensa é a conexão, mais medo ela provoca, principalmente em pessoas que passaram a vida inteira reprimindo emoções.
Jung explicava que aquilo que mais nos atrai também revela aquilo que mais tememos enfrentar dentro de nós mesmos. É por isso que algumas pessoas se afastam quando começam a sentir algo verdadeiro. Não porque deixaram de sentir, mas porque sentir demais ameaça a estrutura emocional que elas construíram para sobreviver. E talvez alguém esteja exatamente nesse ponto agora, observando você de longe, tentando disfarçar, tentando resistir, mas emocionalmente cada vez mais preso àquilo que você despertou sem perceber. O que parecia apenas um encontro comum pode ter se transformado em algo muito maior dentro da mente dessa pessoa, algo que ela já não consegue controlar completamente. Então investigue os sinais antes que seja tarde demais. Não apenas os sinais externos, mas principalmente os silenciosos. Mudanças repentinas de comportamento, presença excessiva seguida de afastamento, olhares que parecem carregar algo não dito. Porque quando alguém está perdidamente apaixonado, o inconsciente começa a falar através de atitudes que a razão tenta esconder. E talvez o mais impressionante de tudo seja isto. Você não conquistou essa pessoa tentando ser perfeita. Você conquistou porque despertou nela emoções reais em um mundo onde quase tudo se tornou superficial. Carl Jung dizia que encontros verdadeiros mudam o rumo da alma humana. E algumas conexões chegam para desorganizar emoções, derrubar máscaras e revelar sentimentos que estavam escondidos há muito tempo. Talvez exista alguém agora tentando esquecer você e fracassando em silêncio. Talvez alguém esteja lutando contra a própria mente porque sua presença abriu portas emocionais que já estavam fechadas há anos. E quando isso acontece, o amor deixa de ser apenas sentimento. Ele se torna uma força impossível de ignorar. E antes de continuarmos, se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Porque cada vídeo aqui é criado para tocar partes profundas da mente e das emoções que quase ninguém consegue explicar. E se você quer que mais conteúdos como esse continuem chegando até você, considere também se tornar membro do canal. Além de apoiar esse trabalho e fortalecer essa comunidade, isso ajuda diretamente a trazer reflexões ainda mais profundas, vídeos mais intensos e conteúdos que realmente fazem diferença na vida de quem está assistindo. E agora me conta nos comentários, de onde você está ouvindo essa mensagem hoje? Existe um instante silencioso em que alguém deixa de apenas gostar de você e começa a mergulhar emocionalmente na sua presença de uma forma que nem ela mesma consegue explicar. O mais inquietante é que isso raramente acontece através de palavras grandiosas ou demonstrações exageradas. Na maioria das vezes, começa em pequenos detalhes quase invisíveis. Um olhar que permanece tempo demais. Um silêncio estranho depois que você vai embora. Uma necessidade crescente de lembrar da sua voz, das suas reações, da forma como você fazia aquela pessoa se sentir sem esforço. Carl Jung acreditava que certos encontros ativam conteúdos profundos do inconsciente, partes da alma que estavam adormecidas há anos. E quando alguém desperta isso dentro de outra pessoa, nasce uma conexão perigosa, porque ela deixa de ser racional. Talvez você ainda não tenha percebido, mas alguém pode estar vivendo exatamente esse conflito agora, tentando seguir a vida normalmente enquanto pensa em você em momentos aleatórios do dia, tentando convencer a si mesmo de que isso não significa nada, enquanto emocionalmente afunda cada vez mais, porque existem pessoas que passam pela nossa vida e existem pessoas que desorganizam completamente o nosso mundo interior. O mais curioso é que isso quase nunca acontece quando você está tentando impressionar alguém. Pelo contrário, Jung dizia que aquilo que realmente marca o ser humano vem da autenticidade inconsciente.
É por isso que algumas pessoas parecem inesquecíveis, sem fazer esforço algum. Elas não seduzem apenas pela aparência ou pelas palavras. Elas despertam sensações. E sensações profundas criam raízes emocionais difíceis de arrancar. Talvez tenha sido sua forma de ouvir sem interromper. Talvez o jeito como você não implorou atenção. Talvez a tranquilidade misteriosa que você transmite quando decide não correr atrás. Em um mundo onde quase todos tentam desesperadamente serem vistos, pessoas emocionalmente raras se tornam inesquecíveis justamente porque não precisam provar nada. E isso mexe profundamente com quem está emocionalmente vazio por dentro. Porque quando alguém encontra uma presença que transmite verdade, o inconsciente começa a reagir de maneira intensa. A pessoa passa a procurar você sem perceber. Passa a comparar os outros com você. Passa a sentir falta até daquilo que nunca chegou a viver completamente ao seu lado. E é nesse momento que surge um fenômeno psicológico extremamente poderoso que Jung explicava através da projeção emocional. Muitas vezes, alguém não se apaixona apenas por quem você é. Ela se apaixona pela forma como se sente quando está perto de você. Você se torna um espelho emocional capaz de refletir desejos escondidos, carências reprimidas e sonhos que essa pessoa abandonou há muito tempo. E isso cria um vínculo quase hipnótico, porque quanto mais ela tenta entender o motivo dessa conexão, mais presa emocionalmente ela fica. Talvez seja por isso que algumas pessoas se afastam de repente. Não porque deixaram de sentir, mas porque sentir demais assusta. Existem emoções que fazem o ser humano perder o controle da própria máscara emocional. E pessoas acostumadas a esconder sentimentos entram em conflito quando encontram alguém capaz de atravessar suas defesas sem esforço. O silêncio delas começa a carregar tensão. As atitudes ficam contraditórias. O olhar muda. A presença se torna inquieta, porque por dentro existe uma guerra emocional acontecendo. E quase ninguém percebe isso olhando de fora. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos fascina profundamente também revela algo escondido dentro de nós mesmos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora na mente dessa pessoa. Você despertou partes dela que estavam esquecidas. Talvez tenha feito ela sentir paz em meio ao caos. Talvez tenha despertado vulnerabilidade em alguém que passou a vida inteira tentando parecer forte. E quando isso acontece, o amor deixa de ser apenas desejo. Ele se transforma em obsessão emocional silenciosa. A pessoa começa a criar diálogos imaginários com você. Revive conversas antigas. Interpreta sinais mínimos. Seu nome passa a carregar peso emocional. Sua ausência cria vazio. E o mais perigoso disso tudo é que, quanto mais ela tenta lutar contra o que sente, mais intensa a conexão se torna. Porque emoções reprimidas não desaparecem. Elas crescem no inconsciente. Jung acreditava que aquilo que negamos emocionalmente ganha ainda mais força dentro da mente. E talvez alguém esteja exatamente agora tentando esquecer você, enquanto cada tentativa só aprofunda ainda mais aquilo que sente. Só que existe um detalhe que quase ninguém entende sobre conexões profundas. Nem toda pessoa emocionalmente apaixonada consegue demonstrar amor de forma clara. Algumas demonstram através do silêncio, outras através da confusão emocional. Algumas se afastam justamente porque perceberam que você se tornou importante demais. E é aqui que muitas histórias se perdem. Porque quem observa de fora interpreta a distância como falta de sentimento, quando em muitos casos existe um excesso emocional impossível de administrar. Jung dizia que o ser humano teme aquilo que tem poder de transformá-lo, e pessoas intensas transformam. Elas bagunçam certezas, quebram padrões emocionais, fazem alguém questionar a própria vida. Talvez você tenha entrado na vida dessa pessoa como apenas mais um encontro,
mas se tornado algo muito maior dentro da mente dela. Algo que continua ecoando nos silêncios, nos pensamentos e até nos momentos em que ela tenta seguir em frente. Porque algumas conexões não terminam quando duas pessoas se afastam. Elas continuam existindo dentro do inconsciente, como uma presença impossível de apagar. Existe uma fase silenciosa e extremamente perigosa dentro da paixão profunda que quase ninguém consegue identificar. É o momento em que a pessoa para de apenas pensar em você e começa a sentir sua presença emocional, mesmo quando você não está por perto. Carl Jung acreditava que certas conexões criam marcas psíquicas tão intensas que o inconsciente passa a agir como se aquela pessoa ainda estivesse ali. É por isso que alguém pode ouvir uma música e imediatamente lembrar de você. Pode olhar para outra pessoa e sentir que falta alguma coisa. Pode até tentar ocupar a mente com distrações, trabalho ou novos relacionamentos. Mas no silêncio da própria alma, continua voltando para você sem perceber. Porque existem encontros que não ficam apenas na memória. Eles entram na estrutura emocional do ser humano. E talvez alguém esteja vivendo exatamente isso agora, tentando seguir em frente enquanto tudo ao redor continua lembrando sua existência. O cheiro de um lugar, uma frase específica, um horário da noite, pequenos gatilhos invisíveis que fazem sua presença retornar dentro da mente dessa pessoa como algo impossível de controlar completamente. O mais intrigante é que isso raramente acontece por causa da perfeição. Na verdade, são justamente as experiências emocionalmente incompletas que mais aprisionam a mente humana. Jung explicava que o inconsciente odeia aquilo que fica sem resposta. É por isso que conexões interrompidas, sentimentos não declarados e histórias mal resolvidas permanecem vivas durante tanto tempo dentro das pessoas. Talvez você tenha ido embora cedo demais. Talvez nunca tenha mostrado tudo o que sentia. Talvez essa pessoa tenha percebido seu valor apenas quando começou a sentir sua ausência. E é exatamente aí que nasce o tormento emocional. Porque o ser humano suporta melhor uma dor concluída do que uma dúvida aberta. Quando alguém sente que perdeu algo raro, sem compreender totalmente o que aconteceu, a mente começa a revisitar o passado obsessivamente, tentando encontrar respostas. E quanto mais ela revisita, mais emocionalmente presa ela fica. É como uma porta que nunca foi completamente fechada dentro da alma, mas existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás disso tudo. Jung falava sobre a sombra humana, aquela parte escondida que passamos a vida inteira tentando negar. E muitas vezes, uma conexão intensa desperta exatamente essa região emocional reprimida. Talvez você tenha despertado fragilidade em alguém que fingia ser frio. Talvez tenha despertado desejo de entrega em alguém acostumado a controlar tudo. Talvez tenha feito essa pessoa sentir emoções que ela passou anos evitando. E isso cria medo, muito medo. Porque quando alguém percebe que outra pessoa possui o poder de atravessar suas barreiras emocionais, surge uma sensação de vulnerabilidade difícil de suportar. É por isso que algumas pessoas começam a agir de maneira estranha quando estão apaixonadas profundamente. Elas observam mais do que falam, sentem ciúmes em silêncio, se afastam sem motivo aparente, tentam parecer indiferentes enquanto emocionalmente estão completamente abaladas. Porque amar alguém intensamente significa correr o risco de perder o controle da própria armadura emocional. Talvez seja exatamente por isso que você ainda sente que existe algo não resolvido entre vocês. Algumas conexões não desaparecem porque nunca foram superficiais. Elas tocaram partes profundas demais do inconsciente. Jung dizia que encontros verdadeiros possuem um efeito transformador. Eles mudam a forma como enxergamos o amor, a ausência e até nós mesmos.
E quando alguém encontra uma pessoa capaz de provocar esse tipo de transformação emocional, dificilmente consegue esquecê-la de verdade. Mesmo que tente, mesmo que negue, mesmo que desapareça por um tempo. Porque a mente pode criar distância, mas o inconsciente continua registrando aquilo que teve impacto real sobre a alma. Talvez alguém esteja tentando seguir a vida agora, enquanto carrega você escondida nos próprios pensamentos. Talvez essa pessoa nem consiga explicar o motivo dessa ligação emocional continuar tão viva. E isso acontece porque certas pessoas não entram na nossa vida apenas para serem lembradas. Elas entram para despertar partes nossas que nunca mais voltam a dormir. E existe um detalhe que quase ninguém percebe até ser tarde demais. Quanto mais verdadeira foi a conexão, mais silenciosa ela tende a se tornar. Pessoas profundamente apaixonadas nem sempre sabem demonstrar aquilo que sentem. Algumas se tornam distantes porque estão emocionalmente sobrecarregadas. Outras tentam racionalizar sentimentos que não conseguem controlar. E algumas passam a observar você de longe, tentando entender por que sua presença continua afetando tanto a vida delas. Jung acreditava que o amor verdadeiro não nasce apenas da necessidade de possuir alguém, mas do reconhecimento inconsciente de algo raro e transformador. E talvez você tenha se tornado exatamente isso dentro da mente dessa pessoa. Uma presença emocional impossível de substituir completamente. Um sentimento que continua existindo mesmo no silêncio, porque quando alguém toca a alma de outra pessoa de forma profunda, o tempo pode até criar distância, mas dificilmente consegue apagar aquilo que o inconsciente decidiu guardar para sempre. O que torna tudo isso ainda mais intenso é que, em muitos casos, a pessoa nem percebe o momento exato em que começou a se apaixonar perdidamente por você. Não aconteceu de uma vez. Não foi uma explosão repentina como nos filmes. Foi lento, silencioso, quase imperceptível. Carl Jung dizia que as transformações mais profundas da alma humana acontecem nas regiões invisíveis do inconsciente, longe da lógica e das explicações racionais. E talvez tenha sido exatamente assim. Primeiro veio a curiosidade, depois o conforto emocional que sentia perto de você, depois a necessidade de ouvir sua voz, de saber como foi seu dia, de procurar pequenos motivos para continuar conectado à sua presença. Até que, sem perceber, você se tornou emocionalmente importante demais. E é nesse instante que começa o medo. Porque quando alguém percebe que outra pessoa ganhou acesso às regiões mais vulneráveis da sua mente, nasce um conflito interno extremamente poderoso. Parte dela quer se aproximar ainda mais. A outra parte quer fugir antes que seja tarde. Talvez você tenha notado mudanças estranhas no comportamento dessa pessoa. Momentos de intensidade seguidos de silêncio. Aproximações inesperadas seguidas de afastamentos confusos. Olhares que parecem carregar algo que nunca é dito completamente. Isso acontece porque o inconsciente raramente se expressa de maneira organizada. Jung explicava que emoções profundas criam tensão psíquica, e quanto maior a conexão emocional, mais difícil se torna escondê-la sem gerar contradições. Algumas pessoas começam a agir friamente porque estão sentindo demais. Outras evitam contato, porque sabem que um simples reencontro pode reativar tudo outra vez. E existem aquelas que passam a observar sua vida à distância, tentando descobrir se ainda ocupam algum espaço dentro do seu coração. Porque quando alguém está profundamente apaixonado, até os pequenos sinais se tornam importantes. Um comentário seu, uma ausência repentina, uma foto, um detalhe aparentemente insignificante pode desencadear um turbilhão emocional dentro dela. E aqui existe algo que quase ninguém entende sobre o amor profundo. Ele não se alimenta apenas da presença. Muitas vezes, ele cresce na ausência.
Jung acreditava que o inconsciente amplia aquilo que não consegue possuir completamente. É por isso que certas pessoas só percebem a intensidade do que sentem quando começam a sentir sua falta de verdade. Enquanto você estava presente, talvez essa pessoa acreditasse que teria tempo. Tempo para entender os sentimentos. Tempo para decidir o que queria. Tempo para manter controle emocional da situação. Mas a distância muda tudo. O silêncio obriga o ser humano a encarar aquilo que estava tentando evitar. E então começam as noites inquietas, as lembranças involuntárias, a sensação de vazio sem motivo aparente, porque sua ausência deixa de ser apenas física e se transforma em ausência emocional. É nesse ponto que a paixão deixa de ser algo leve e passa a ocupar espaço dentro da alma. Só que existe uma razão ainda mais profunda para isso tudo. Talvez você represente algo raro que essa pessoa procurou durante a vida inteira sem encontrar. Jung dizia que, em certos encontros, reconhecemos no outro partes perdidas de nós mesmos, não porque aquela pessoa seja perfeita, mas porque ela desperta algo essencial dentro da nossa psique. Talvez você tenha despertado paz em alguém cansado emocionalmente. Talvez tenha despertado verdade em alguém acostumado a relações superficiais. Talvez tenha feito essa pessoa sentir uma conexão emocional que nunca conseguiu sentir com mais ninguém. E quando isso acontece, surge uma sensação perigosa de insubstituibilidade. O inconsciente começa a associar você a sentimentos únicos. E sentimentos únicos criam vínculos difíceis de romper. É por isso que algumas pessoas passam anos tentando encontrar em outros aquilo que sentiram com alguém específico. E nunca conseguem. Porque o que marcou não foi apenas a relação. Foi a experiência emocional que aquela conexão despertou dentro delas. Talvez agora você esteja começando a entender por que certas pessoas nunca conseguem realmente esquecer alguém. Não é apenas apego, não é carência, é o impacto psicológico e emocional que aquela presença deixou dentro do inconsciente. Carl Jung acreditava que algumas conexões entram na nossa vida para provocar transformação interna. Elas chegam para quebrar máscaras, revelar feridas escondidas e despertar emoções que estavam enterradas há anos. E por mais que a vida siga, algo permanece vivo dentro da pessoa que sentiu isso profundamente. Talvez alguém esteja exatamente agora tentando parecer forte enquanto pensa em você no silêncio. Tentando seguir em frente enquanto emocionalmente continua preso àquilo que viveu ao seu lado. Porque quando alguém se apaixona pela sua essência, não é apenas sua imagem que fica na memória, é a forma como você fez aquela alma se sentir. E certas sensações são tão profundas que o tempo simplesmente não consegue apagar. Existe um momento específico em que a paixão deixa de ser apenas emoção e começa a se transformar em dependência emocional silenciosa. Carl Jung observava que tudo aquilo que toca profundamente o inconsciente ganha poder sobre a mente humana. E talvez seja exatamente isso que tenha acontecido aqui. Sem perceber, essa pessoa começou a associar sua presença a sensações que ela não encontra em nenhum outro lugar. Paz, intensidade, compreensão, desejo, mistério. Você deixou de ser apenas alguém interessante e passou a representar um estado emocional raro. E quando isso acontece, o inconsciente cria laços extremamente difíceis de romper. A pessoa começa a buscar você mentalmente nos momentos de vazio. Começa a imaginar conversas que nunca aconteceram. Revive memórias repetidamente, tentando sentir outra vez aquilo que viveu ao seu lado. Porque o ser humano pode até fingir indiferença por fora, mas a alma sempre revela aquilo que se tornou importante demais para ser ignorado.
O mais impressionante é que muitas vezes, quanto mais essa pessoa tenta esconder o que sente, mais intensa a ligação se torna internamente. Jung dizia que emoções reprimidas não desaparecem. Elas apenas descem para regiões mais profundas da mente, onde crescem em silêncio. É por isso que algumas pessoas começam a ficar emocionalmente inquietas sem entender o motivo. Elas perdem o foco. Se sentem irritadas sem razão aparente. Tentam preencher o vazio com distrações, novas pessoas ou excesso de trabalho. Mas nada produz o mesmo impacto emocional, porque quando alguém desperta partes profundas do seu inconsciente, todas as outras conexões começam a parecer superficiais demais. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Enquanto você segue sua vida sem perceber completamente a dimensão do que causou, alguém está emocionalmente preso à lembrança daquilo que sentiu perto de você. Não apenas ao que viveu, mas ao que despertou dentro de si mesmo através da sua presença. E existe algo ainda mais perturbador nisso tudo. Quanto mais rara foi a conexão, mais difícil ela se torna de substituir. Carl Jung acreditava que certos encontros possuem um caráter quase simbólico dentro da jornada humana. Eles aparecem para quebrar padrões antigos e revelar dimensões desconhecidas da própria alma. Talvez você tenha sido a primeira pessoa a realmente enxergar essa pessoa além das máscaras. Talvez tenha oferecido uma sensação de pertencimento que ela nunca encontrou antes. Talvez tenha despertado vulnerabilidade em alguém acostumado a esconder emoções o tempo inteiro. E quando alguém experimenta esse tipo de conexão, nasce um medo silencioso de nunca mais encontrar algo parecido novamente. É por isso que algumas pessoas permanecem emocionalmente ligadas durante anos. Porque o inconsciente não esquece aquilo que associou à sensação de verdade. E a verdade emocional é extremamente rara no mundo em que vivemos hoje. Talvez isso explique por que essa pessoa continua observando você mesmo à distância. Porque existe uma parte dela tentando entender se aquilo que sentiu foi real ou apenas uma ilusão criada pela própria mente. Só que emoções profundas deixam rastros impossíveis de ignorar. Jung dizia que o inconsciente se manifesta através de sinais, comportamentos e padrões repetitivos. E talvez você consiga perceber isso nos pequenos detalhes. A forma como essa pessoa reaparece inesperadamente. O modo como demonstra interesse mesmo, tentando parecer distante. A dificuldade que ela tem em cortar completamente a conexão. Porque, no fundo, existe uma batalha acontecendo. Uma parte dela quer proteger a própria armadura emocional, mas outra parte sabe que perdeu algo raro quando se afastou de você. E essa consciência cria um conflito devastador dentro da mente humana. Porque poucas dores são tão silenciosas quanto perceber tarde demais o valor de alguém que tocou sua alma de verdade. E talvez a revelação mais importante seja esta. Você não provocou essa paixão tentando prender ninguém. Foi justamente o contrário. O que fez essa pessoa se apaixonar profundamente foi aquilo que você transmitiu sem esforço. Sua autenticidade, sua energia emocional, sua capacidade de despertar sentimentos reais em um mundo emocionalmente anestesiado. Carl Jung dizia que algumas pessoas carregam uma presença capaz de transformar quem cruza o caminho delas, não porque tentam controlar ou manipular, mas porque fazem o outro entrar em contato com partes esquecidas de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que aconteceu aqui. Você se tornou o espelho emocional de algo que essa pessoa passou a vida inteira procurando sem saber. E agora, mesmo no silêncio, mesmo na distância, mesmo tentando resistir, ela continua emocionalmente ligada àquilo que sentiu ao seu lado, porque certas conexões não desaparecem com o tempo. Elas apenas se escondem mais fundo dentro da alma.
Mas existe uma fase ainda mais profunda e silenciosa dessa conexão que quase ninguém consegue enxergar enquanto está acontecendo. É o momento em que a pessoa percebe que não consegue mais voltar a ser quem era antes de conhecer você. Carl Jung dizia que alguns encontros funcionam como portais psicológicos. Eles abrem regiões da alma que estavam trancadas há anos. E depois que isso acontece, não existe retorno completo. Talvez essa pessoa tenha passado a enxergar os relacionamentos de outra forma depois de você. Talvez tenha começado a sentir um vazio estranho em conexões superficiais. Talvez tenha percebido que aquilo que viveu ao seu lado despertou emoções que ela nunca havia experimentado com tanta intensidade antes. E isso assusta profundamente, porque o ser humano consegue lidar com paixões passageiras. O que ele não consegue controlar facilmente são as conexões que provocam transformação interna. Quando alguém muda emocionalmente por causa de outra pessoa, nasce uma marca difícil de apagar. E talvez você ainda não tenha percebido o tamanho da mudança que provocou dentro dela. É por isso que algumas pessoas parecem desaparecer, mas nunca realmente vão embora emocionalmente. Jung acreditava que tudo aquilo que possui valor simbólico para o inconsciente permanece vivo mesmo na ausência física. E talvez você tenha se tornado exatamente isso dentro da mente dessa pessoa. Um símbolo emocional. Não apenas alguém de quem ela gostou, mas alguém que passou a representar uma experiência rara de verdade, intensidade e conexão. E o problema dos símbolos emocionais é que eles continuam reaparecendo nos momentos mais inesperados, no silêncio da madrugada, em uma lembrança involuntária, em uma sensação inexplicável de saudade sem motivo aparente. Porque o inconsciente trabalha através de associações emocionais profundas. Um lugar pode lembrar você. Uma música pode trazer sua presença de volta. Até mesmo um cheiro ou uma frase simples podem reativar tudo outra vez. E enquanto essa pessoa tenta seguir em frente racionalmente, existe uma parte emocional dela que continua presa ao impacto que você deixou. Talvez isso explique por que algumas pessoas entram em relacionamentos novos e, mesmo assim, continuam pensando em alguém do passado. Não porque não tentaram esquecer, mas porque o vínculo criado foi mais profundo do que elas conseguem admitir. Jung dizia que aquilo que toca a alma cria raízes invisíveis, e raízes invisíveis são as mais difíceis de arrancar. Talvez alguém esteja tentando substituir sua presença agora e falhando silenciosamente, comparando conversas, comparando sensações, comparando olhares, porque quando uma pessoa experimenta uma conexão emocional verdadeira, o inconsciente cria uma referência interna extremamente poderosa, e todas as outras experiências começam a ser comparadas àquilo que ela viveu com você. É por isso que algumas pessoas voltam depois de muito tempo, não porque ficaram carentes, mas porque perceberam que nunca conseguiram recriar em outro lugar aquilo que sentiram ao seu lado, e essa percepção pode se transformar em arrependimento profundo. Só que existe algo ainda mais intenso acontecendo por trás disso tudo. Muitas vezes, a pessoa não sente apenas saudade de você, sente saudade da versão dela mesma que existia quando estava perto de você. Carl Jung falava sobre como certos encontros despertam potencialidades escondidas dentro do ser humano. Talvez você tenha feito essa pessoa se sentir viva emocionalmente de uma forma que ela não sentia há anos. Talvez tenha despertado esperança em alguém emocionalmente cansado. Talvez tenha feito ela acreditar novamente em conexão verdadeira depois de muito tempo vivendo relações vazias. E quando alguém perde uma pessoa que despertava esse estado emocional, a dor não vem apenas da ausência do outro. Vem também da sensação de ter perdido uma parte importante de si mesmo. É isso que torna algumas separações tão difíceis de superar.
Porque a pessoa não está apenas tentando esquecer alguém. Ela está tentando lidar com o vazio deixado pela transformação emocional que aquela conexão provocou. E talvez seja exatamente agora que tudo comece a fazer sentido para você. Talvez você esteja percebendo que certas atitudes confusas nunca foram falta de sentimento, mas excesso emocional mal administrado. Carl Jung dizia que as emoções mais profundas raramente aparecem de maneira organizada. Elas surgem através do silêncio, das contradições, da dificuldade de se afastar completamente. E talvez alguém esteja vivendo exatamente esse caos interno neste momento, tentando parecer indiferente enquanto emocionalmente continua conectado a você. Tentando seguir em frente enquanto o inconsciente continua trazendo sua presença de volta repetidamente. Porque algumas pessoas entram na nossa vida para ensinar algo, mas outras entram para marcar a alma. E quando isso acontece, o amor deixa de ser apenas uma emoção passageira. Ele se transforma em uma presença invisível que continua existindo dentro do outro, mesmo quando tudo parece ter acabado do lado de fora. Talvez agora você esteja começando a compreender que algumas conexões nunca foram apenas sobre romance. Carl Jung acreditava que certos encontros acontecem para despertar regiões adormecidas da alma humana. E talvez essa pessoa não tenha se apaixonado apenas pelo que viu em você, mas pelo que descobriu dentro de si mesma quando esteve ao seu lado. Porque existem pessoas que nos fazem sentir desejados, mas existem aquelas que nos fazem sentir vivos. E quando alguém experimenta isso de forma verdadeira, algo muda para sempre dentro dela. O tempo pode criar distância, o silêncio pode criar barreiras. A vida pode tentar seguir em frente, mas certas presenças continuam existindo no inconsciente como uma marca impossível de apagar completamente. Talvez seja por isso que algumas histórias nunca terminam de verdade dentro da mente humana. Elas continuam ecoando em lugares invisíveis da alma. E no fundo, talvez a maior revelação não seja descobrir que alguém está perdidamente apaixonado por você. Talvez a verdadeira revelação seja entender o poder emocional que existe em ser autêntico em um mundo onde quase todos estão tentando representar personagens para serem aceitos. Você não provocou essa conexão tentando manipular sentimentos. Foi justamente sua essência, sua profundidade e sua verdade emocional que tocaram regiões que essa pessoa nem sabia que existiam dentro dela. Jung dizia que aquilo que mais nos transforma raramente chega fazendo barulho, chega silenciosamente, atravessa nossas defesas. E quando percebemos, já mudou a forma como enxergamos o amor, a ausência e até nós mesmos. Talvez alguém esteja vivendo exatamente isso agora por sua causa, tentando lutar contra sentimentos que cresceram além do controle racional. Tentando esquecer alguém que o inconsciente se recusou a deixar partir completamente. Mas existe algo que você nunca deve esquecer. Nem toda conexão intensa foi criada para durar da maneira que imaginamos. Algumas chegam para ensinar, outras para despertar. E algumas aparecem apenas para mostrar que ainda somos capazes de sentir profundamente em um mundo emocionalmente anestesiado. O problema é que poucas pessoas estão preparadas para lidar com emoções verdadeiras, porque sentir de verdade exige coragem, exige abandonar máscaras, exige olhar para dentro, e talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas fogem quando encontram alguém que toca suas feridas mais profundas e, ao mesmo tempo, desperta suas maiores necessidades emocionais. Não porque não amaram, mas porque amar profundamente transforma. E transformação assusta aqueles que passaram a vida inteira tentando permanecer emocionalmente protegidos. Então, quando alguém reaparecer no seu pensamento sem explicação, quando um silêncio parecer carregar emoções demais,
Ou quando você perceber que existe uma conexão impossível de racionalizar completamente, talvez seja porque algumas almas realmente deixam marcas umas nas outras. Carl Jung acreditava que encontros verdadeiros não acontecem por acaso. Eles acontecem quando duas histórias emocionais se encontram no momento exato em que precisavam provocar mudança uma na outra. E talvez a pergunta mais importante não seja: quem está apaixonado por mim? Talvez seja: quem eu me tornei depois dessa conexão? Porque no final, as relações que mais nos marcam não são aquelas que apenas nos deram amor. São aquelas que revelaram partes de nós que nunca mais conseguiram voltar a dormir. E se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E me conta nos comentários: você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida para sempre, mesmo quando não ficam, porque cada história compartilhada aqui ajuda outras pessoas a entenderem emoções que muitas vezes carregam em silêncio? E talvez seja exatamente isso que estamos construindo juntos neste canal. Um espaço onde sentimentos profundos deixam de ser ignorados e finalmente começam a ser compreendidos.